Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso, detalhado que a gente realiza à luz da doutrina espírita, recorrendo aos livros ferramenta, eu gosto de chamar assim, livros ferramenta que a gente tem em mãos, né? Legado do querido professor Allan Kardec, legado do querido Chico Xavier, na psicografia dele, sobretudo essas duas lavras, né, literárias, que são muito preciosas. E nós iniciamos, na semana anterior, o capítulo 15, né? É um capítulo novo, uma etapa nova de estudo, e começamos a estudar uma passagem que Jesus entra em situação de choque. Nós vamos usar essa expressão, acho que ela é a mais feliz. Eu vou explicar já por quê. Em situação de choque com o farisaísmo, né? Ou a aristocracia de Jerusalém. Hierossolimitana, né? Então, eu estou dizendo choque porque nós estamos falando de duas mãos em direção contrária, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, na conversão de Paulo, nós estamos falando de um movimento, né? Ele sai de uma rota e entra em outra inversamente proporcional. Ele sai de um sentido, né? Para usar um termo da física, né? De um sentido, né? De um ponto a outro, para tomar um outro sentido. Então, em muitas ocasiões, as tradições do farisaísmo, né, em Jerusalém, se chocou com uma proposta de vida, que é o que Jesus veio nos trazer, uma proposta de vida ainda inédita no mundo, né? Pelo menos numa perspectiva coletiva, né? Individualmente, corações já conseguiram vivenciá-la. Agora, coletivamente, ainda não. Infelizmente, ainda não. Estamos a caminho dele, tá bom? Então, nós selecionamos na semana anterior duas palavrinhas, né, que formam uma expressão só, que foi fariseus e escribas. Esses fariseus, eles procuram Jesus, né, para provocar uma discussão, uma contenda. Jesus não cede ao duelo, à hostilidade, porém também não deixa eles sem resposta. Não deixa, ele não foge da raia, né? É uma característica do Cristo. Ele consegue a dose precisa do amor, da ternura, da doçura, da afabilidade, da amabilidade e da energia, da firmeza, né? Da solidez de caráter. Ele consegue essa dose exata aí. O que é que esses fariseus e esses escribas representam? Eles representam duas coisas que no versículo aparecem resumidas em uma palavra. Quando se fala, por exemplo, tradição dos fariseus e escribas, nós estamos falando de duas coisas. A primeira delas é o convencionalismo. Convencionalismo. Por quê? Aquilo que eles queriam cobrar de Jesus e dos discípulos eram convenções. Aquilo foi convencionado. Não é natural, não é espontâneo. Não vem de Deus. É uma invenção, um artifício social criado por homens, atendendo a objetivos específicos de um determinado grupo de homens. É uma convenção. Não há nada na lei divina ou natural que determine, que estabeleça as convenções que vão ser cobradas por esse grupo de fariseus e escribas. Então, estes homens, esses fariseus e escribas, são convencionalistas.
Eles valorizam mais as normas, práticas, crenças e valores e costumes humanos do que a lei divina. A lei divina está em segundo plano para eles. Em todas as épocas da humanidade, em todos os povos da humanidade, existiram convencionalistas. Em qualquer época e em qualquer região do globo, existiram homens convencionalistas. Ah, Luiz, então isso quer dizer que no movimento espírita do século XXI existem convencionalistas? Também. Também existem convencionalistas. Existem coisas, práticas, costumes dentro da casa espírita que são de origem natural divina. O afeto permutado através do olhar, do abraço, da palavra agradável, sensível. Isso é de Deus. Agora, por exemplo, homens sentarem num banco e mulheres num outro banco, isso é uma convenção. Entendeu? Dizer assim seja, logo depois da prece, isso é uma convenção. Não vou ficar aqui enumerando, cada um sabe de si, conhece seu lugarzinho, o centro espírita que frequenta, vai saber identificar coisas que não estão escritas em nenhuma escritura, nenhuma, né, que Jesus não falou sobre elas, que os inspirados, né, os profetas da antiguidade oriental, que os grandes médiuns da doutrina espírita nunca falaram sobre ela. Enfim, você nunca ouviu falar o Chico falar daquilo. É convenção. É alguma coisa que foi convencionado ali, mas que as pessoas cobram que sejam cumpridas como se lei fossem. Como se fosse uma condição para estar ali ou para ser acolhido, ser aceito. Tá bom? O outro aspecto é o conservadorismo. Então, primeiro a gente falou do convencionalismo. Agora tem também o outro aspecto da tradição farisaica, o conservadorismo. Essas convenções, além de serem impostas, elas devem ser, aos olhos do fariseu, preservadas, conservadas, à custa de qualquer esforço, ainda que seja o da violência, do constrangimento, da coerção. Entendeu? Então, são homens conservadores. O que a gente fez na semana passada foi ir procurar o detrás do detrás do detrás. Por detrás daquele convencionalismo e daquele conservadorismo religioso, utilizando os relatos de Emmanuel dentro de Paulo Estevão, a gente descobriu que existia um convencionalismo e um conservadorismo socioeconômico. Olha que curioso. Não eram, na verdade, homens religiosos. Tinham a aparência de. Na prática, esse convencionalismo, esse conservadorismo era socioeconômico. Político, talvez, também. O que determina que uma pessoa vestida, na Antiguidade Oriental, vestida com púrpura, seja um nobre, e alguém vestida com um saco, com um pano de saco, seja uma pessoa desdenhada? Uma convenção social. Eles defendiam isso. E queriam que essas coisas permanecessem assim. Eram, portanto, conservadores. O que determinava que alguém que recebesse um título, um anel e um pergaminho escrito cidadão romano, como alguém que deveria ter direitos e privilégios diferentes? Uma convenção. Eles queriam que isso mudasse? Não. Então, além de convencionalistas, eram conservadores. Estão entendendo? A gente foi vendo aqueles relatos no livro Paulo Estevão para identificar como por trás
do conservadorismo e do convencionalismo religioso daquele clero de Jerusalém, daqueles partidos do Sinédrio, né, que imperavam no Sinédrio, dentre eles os fariseus, como por detrás disso, na verdade, tinha um grupo de pessoas que não queriam perder o prestígio social, o poder político e o conforto financeiro. Lógico que era isso, claro. Quando Paulo disse para Sadoc, né, porque a gente trabalhou muito em cima do diálogo entre Paulo e Sadoc. Quando ele disse para Sadoc, sim, eu falo o grego, me visto como romanos, mas no coração a lei. Não, a lei não estava no coração. Porque se a lei tivesse no coração, ele não tinha apedrejado Estevão. A lei estava em qualquer outro lugar, menos no coração. Estava no pergaminho, que o Sadoc, inclusive, lia distraidamente. Não queria aprofundar na leitura, porque se ele aprofundasse na leitura, ele ia descobrir o quanto a experiência religiosa dele era convencionalista e conservadora. E que por trás dessa experiência religiosa convencionalista e conservadora, tinha um homem prático, fútil, que era socialmente convencionalista e conservador. Tá bom? Só para a gente recapitular, né? O que a gente estudou no primeiro versículo e avançar para o versículo de hoje. Porque no versículo de hoje a gente vai ver o outro lado da moeda, né? Vamos lá, versículo 2, o que diz? Porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Uma pergunta. Aliás, eu não dei a entonação correta. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Então, os fariseus fazem essa pergunta provocativa, hostil, para Jesus. Por que é que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, comer o pão? Por que que eles transgridem a tradição dos anciãos? Vamos primeiro explicar o contexto. O lavar as mãos em questão, que o versículo 2 menciona, não é um hábito de higiene, é uma convenção religiosa. Tá? Se convencionou dentro da cultura judaica, aliás, dentro de um segmento da cultura judaica, aquele segmento altamente influenciado pelo purismo dos fariseus, que deveria se realizar a ablução antes das refeições. A ablução não é higienizar as mãos, é purificar as mãos, é diferente. É santificar as mãos. Como? Existe lá uma pia específica, com uma água consagrada, que o homem deve mergulhar as mãos nela numa determinada posição, um número X de vezes, depois secar com um movimento específico, tantas vezes, para poder dizer que purificou a mão. Uma convenção. Está escrito isso em algum trecho das Escrituras? Não, não está. Isso foi convencionado dentro do clero de Jerusalém, da tradição dos grandes mestres da lei, e foi transmitido oralmente, a chamada Mishnah. A Mishnah é a tradição oral. Alguma coisa da Mishnah é muito precioso, porque é a grande interpretação por detrás dos escritos, dos registros escritos, mas existe uma grande porcentagem da Mishnah, dessa tradição oral, que é pura convenção e conservadorismo. Essa ablução das mãos antes da refeição era uma dessas tradições orais, transmitida oralmente, de geração para geração, de pessoa para pessoa, que purificava a alma, purificava a mão.
segundo uma convenção. Tá claro isso para você, gente? Estão me acompanhando? Uma convenção. E isso é cobrar de Jesus. Seus discípulos não fazem isso. Portanto, eles são transgressores. A palavrinha que nós vamos estudar hoje é essa. Transgrediam. Transgrediam. Em grego, a palavrinha no original grego é parabaino. Para, ao lado de. O baíno vem de baís, no caso, passo ou pisar. Então, a melhor tradução literal, para a gente poder ir para o sentido figurativo dessa transgressão, seria uma espécie de finta, drible. Então, olha só, vamos imaginar a cena. O Garrincha vem trazendo a bola. Ó, gente, eu vou escolher o Garrincha e não alguém no nosso tempo, porque, vamos e venhamos, né? O futebol brasileiro teve épocas melhores, sem querer ser descaridoso com a nossa seleção, mas vamos à época de ouro, né? Então o Garrincha vem numa direção. O Garrincha chamava todos os marcadores de João. Então lá vem um João na direção contrária. O Garrincha quer avançar para o gol, o João quer impedir isso, ele quer atravancar o movimento do outro. Ele quer fazer marcação. Aí o Garrincha, com a perninha torta dele, puxa a bola para a direita e passa. Parabaino, do grego. Para, foi para o lado, baino, passou. Entendeu? É o drible. É a finta. Vou repetir, hein? Acho que tá ficando claro. Esse exemplo meu é bom, é esdrúxulo, gente. Tem um marcador nessa direção. O atacante nessa direção. O atacante puxa a bola para o lado e passa. Driblou. O fariseu vem nesse sentido, dizendo, tem que fazer a ablução das mãos. Jesus e os discípulos vêm no sentido contrário, fala, não, nós não vamos fazer isso. Puxou a bola para o lado e passou. Transgrediram. Transgrediram uma regra social. Transgrediram uma tradição. Transgrediram uma convenção. Eles não estavam ferindo a lei de Deus. Eles não estavam desrespeitando a lei de Deus. Estavam desrespeitando um artificialismo religioso, uma invenção religiosa vazia, esvaziada de sentido. Calma. Eu sei que muita gente, em algum momento que estiver assistindo esse vídeo, já vai estar enumerando todos os convencionalismos e conservadorismos da liturgia católica, da liturgia protestante, da liturgia umbandista, da liturgia budista, uma minoria fazendo a mesma coisa em relação ao movimento espírita, mas a gente quer ir além. Do mesmo jeito que no versículo 1, a gente foi além do conservadorismo e do convencionalismo religioso e penetramos o campo do convencionalismo e do conservadorismo socioeconômico, ou seja, aquilo que acontecia fora do templo, fora da sinagoga, no dia a dia das pessoas, nós vamos fazer a mesma coisa hoje. Porque a transgressão realizada pelos discípulos e por Jesus foi além dessa finta no campo das práticas religiosas. Foi além disso. Eles transgrediram muito mais.
Eles mexeram com costumes, com crenças, com valores, com comportamentos convencionais, conservadores, na sua profundidade. Querem ver? Raciocinem comigo. O que determinava que um homem pudesse ser propriedade de outro homem? A lei divina? A escravidão é da lei divina? Não. Isto é uma convenção socioeconômica. Um artificialismo criado em sociedade e movido por interesses econômicos. Se você não acolhe esse hábito, esse costume, esse valor em sociedades escravocratas ou escravistas ou escravagistas, você é um transgressor. Nesse sentido, o cristianismo raiz, o cristianismo da primeira hora, era transgressor, porque reunia em pé de igualdade, fraternalmente, na mesma catacumba, se fosse em Roma, ou no mesmo templo, se fosse na Grécia, escravos e senhores, Lívia e Ana. Ana e Lívia Lentulus, ao tirar sua toga de patrícia romana e vestir a escrava, trocar de roupa com ela, para morrer no lugar da escrava, ela teve uma atitude transgressora. A convenção socioeconômica dizia: você é patrícia, você é nobre, você é senhora, ela é sua serva. Ela é subordinada, ela é inferior a você. Ao trocar de roupa com a Ana, a Lívia está transgredindo uma regra social e econômica. Estão vendo como vai além? Quando Madalena deixa a cidade de Jerusalém, logo após, né, os eventos da crucificação de Jesus e depois o encontro com Jesus no tabernáculo, e vai viver junto com os leprosos, expurgados do convívio social, no chamado Vale dos Leprosos, né? E eram vários vales dos leprosos, na verdade. Eram sempre aldeias onde lá viviam esses expurgados do convívio social. Né? Ela rompe com o processo de segregação. Madalena ali se torna uma transgressora. Uma transgressora. Ela transgrediu. Ela para lado, foi para o lado. Paino. Passou. Atravessou. Ela driblou a marcação cerrada do convencionalismo social. Nadou contra a corrente. Remou contra a maré. Por isso que nós repetimos. Dentro da ótica farisaica, esse comportamento transgressor era ex-óticos, exótico. Ex, fora, ótico. Fora do que eles entendiam como o que deveria ser. Excêntrico. Fora do centro de convenção, do centro de conservação, de costumes e valores. Eram excêntricos. Então, os discípulos de Jesus tinham um comportamento transgressor, exótico e excêntrico. Para os padrões, os paradigmas convencionados que deveriam ser conservados. Aí eu me lembro do Hélio Oiticica, né, grande artista plástico brasileiro, no período da Tropicália, né?
Ele tem um quadro famoso dele, né? Que é um criminoso da época, né? Que havia sido executado. Mas, na verdade, ele não era bem era um cara de cavalo. Era o codinome dele, né? No submundo do crime. O cara de cavalo foi executado pela polícia do mesmo jeito que durante o regime militar muita gente estava sendo executada. Aí o Elliot Sica pega e, e faz um quadro, pinta o cara de cavalo e escreve: seja herói, seja marginal. É uma obra de arte forte, né? Impactante. Mas ela transmite uma mensagem. O que é isso? Ser herói, ser marginal. O que é o marginal? Marginal é aquele que está na margem. A margem. Se você pensa numa estrutura socioeconômica e religiosa marcada por essas convenções conservadoras, por exemplo, existem sociedades em que a mulher tem que andar 2 passos atrás que o homem. A mulher não pode mostrar o rosto. Não é assim? Isso é uma convenção de uma sociedade que tem por convenção o patriarcalismo misógino. Se você tem uma atitude transgressora nesse sentido, você foi para a margem do sistema estabelecido, convencionado. Você se tornou um marginal. Mas ao transgredir o mal, você também se torna herói. A atitude dos cristãos da primeira hora, aqueles cristãos martirizados no campo de Marte, tem gente que acha que foi no Coliseu. Não foi, não teve martírio de cristão no Coliseu. Era no campo de Marte. Lívia Lentulus foi martirizada no campo de Marte. A atitude deles era uma atitude marginal. Aos olhos de... Se a gente pensar aqui, deixa eu pensar, o imperador foi bem cruel. Nero, né? Nero, vamos pensar em Nero, né? Está relatado, inclusive, lá no Paulo Estevão. Aos olhos de Nero, aqueles cristãos eram marginais. E aos olhos do Cristo? Heróis. Então, para eu ser herói perante o Cristo, eu teria que ser um marginal perante o mundo? Pois que seja. Eu serei marginalizado. Não tem maneira melhor de ilustrar isso do que através de 2 leituras que nós vamos explorar hoje. A primeira está no Evangelho segundo o Espiritismo, e a segunda são uma sequência de trechos que eu separei do livro Paulo e Estevão. Tá bom? O que do Evangelho segundo o Espiritismo eu quero pôr em destaque? Capítulo 17, os Sede Perfeitos, né? Na Instrução dos Espíritos, o item intitulado O Dever, é o item 7. É uma mensagem do Lázaro, Paris, 1863. O Dever. Gente, se você pega a mensagem O Dever do Lázaro, é uma mensagem que para o século XIX, quando ela é publicada, não vou nem falar antes, recente, século XIX é recente, é uma mensagem transgressora. É uma mensagem cuja execução do personagem em pauta, que é o homem de bem, né, no caso, já que o dever e o homem de bem são 2 mensagens que estão vizinhas ali no mesmo capítulo, esse homem de bem é o marginal. É o marginal. O que seria um homem de bem no século XIX no Brasil? Um abolicionista era um homem de bem? Não. Alguém que defendia a partilha da terra e do pão de forma justa, fraterna e solidária com todos os membros da sociedade, era visto como homem de bem? Não. Quem que era homem de bem no século XIX no Brasil, onde chegaram essas obras? Era o
escravista, proprietário de escravos, latifundiário, aristocrata. Era um homem de bem. Tanto que as câmaras municipais, até o início do Império, eram chamadas de Câmara dos Homens Bons. Eram donos de sesmarias. Você tem noção do impacto que foi esse texto chegar no Brasil? Era um texto transgressor. Quer ver? Ó, o dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, de cara, de um dever que não está subordinado a estados, a cortes. Porque Lázaro começa afirmando que o dever é a lei da vida. Lázaro, o transgressor. Quem não se lembra que depois da ressurreição, os fariseus, os mesmos fariseus, procuraram Lázaro e queriam executar Lázaro? Qual que tinha sido o crime de Lázaro? Ressuscitar. Não pode. Só se fosse pela mão do Messias. Como para nós Jesus não é o Messias, pensavam os fariseus, então você não devia ter ressuscitado. Portanto, você é um transgressor. Esse transgressor, no século XIX, vem e ditou a mensagem que ele começa dizendo: o dever é a lei da vida. Ou seja, o homem que cumpre o seu dever obedece a uma única lei, a lei da vida, a lei de Deus. É a única lei que ele respeita. Se acontecer, coincidir da lei humana estar em acordo com a lei da vida, ele estará respeitando as duas leis. Mas se em algum momento a lei humana se chocar, entrar em cisão com a lei da vida, com qual ele vai ficar? Com a lei da vida. E vai automaticamente se tornar um transgressor, um marginal perante a lei humana. Aí ele acrescenta, na ordem dos sentimentos, olha, a ordem dos sentimentos, não é a ordem socioeconômica. É outra lógica. É outro padrão, outro paradigma do sentimento. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Gente, cumprir a lei humana é fácil. Quando você compara com o cumprimento em relação à lei divina, a lei dos sentimentos, a lei da ordem dos sentimentos. Aí é difícil. Ó, numa sociedade onde a pena de morte é legal, foi institucionalizada, cumprir a lei é fácil. É fácil executar alguém. Agora, se a lei de Deus te manda perdoar o assassino do seu filho, é fácil. Quem perdoa o assassino do próprio filho é um transgressor. Ele nada contra a corrente, ele vai contra a ordem estabelecida pelos homens, que é a do castigo, da punição, da execução. Quem perdoa o criminoso é um transgressor, é um exótico, é um excêntrico.
para o mundo. E acrescenta Lázaro, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Quem é que vai reger a vida daquele que cumpre com o dever da lei da vida? A consciência. Dele não se foge. Desse capataz de Deus não se foge. Se você transgride a lei dos homens, você consegue fugir da sanção, da punição, do cárcere, da execução. Mas se você transgride a lei de Deus, você não foge da energia, do flagelo, do silício consciencial. Desse você não foge. E finaliza o Lázaro. O homem que cumpre o seu dever, e agora a gente já sabe o que é o dever, né? A lei da vida, ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo só, juiz e escravo em causa própria. Ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então, o lema, o slogan do governo que Jesus realiza, exerce sobre a humanidade é assim: Deus, as criaturas, sejam elas quais forem, depois eu. Deus, o outro, seja ele quem for, depois eu. Acima de mim, o próximo. Acima do próximo, Deus. Eu fico em último. Essa é uma lógica de existência, é um paradigma existencial transgressor. Eu me lembro de eu ouvir familiar meu dizendo assim: para mim a vida é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois minha família, depois os outros. Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica, a mentalidade cristã, para usar uma expressão emanuelina, né? A mentalidade cristã, ela é transgressora, então ela rompe com isso. Aí, quem vive esse padrão de dever que o Lázaro mencionou, perante o mundo vai ser visto como? Como que esse transgressor vai ser percebido pelo mundo? Eu aprendi outro dia. Um para frente e um para trás, assim, ó. Doidinho da aldeia. Matusquela, pancada da cabeça. Louco. Doido. A tia Adriana sabe disso. Eu gosto muito da novela Pantanal. Não devia gostar, não, que ela faz um merchan danado da pecuária predatória que ainda se pratica no Brasil, né? Mas eu gosto da novela Pantanal. Como história, como obra de arte, eu gosto. Aí, o Zé Leôncio, vou fazer um resumo, porque às vezes alguém não acompanha a novela.
O Zé Leôncio fala pro filho dele, ó, mostra o curral cheio de boi, mostra para ele a fazenda, fala, filho, olha lá, até onde sua vista alcança, isso tudo é seu. Aí o filho dele, o Juventino, fala, né, não, pai, eu aprendi com o velho do Rio que nada é de ninguém. Não, meu filho, como assim? Eu criei isso tudo e alguém precisa administrar isso. Alguém precisa herdar isso. Alguém precisa levar esse legado à frente. Aí ele fala: não, pede para outro, eu não vou, não. Mas se eu morrer amanhã, o que você vai fazer? Ele falou: sei lá, vender tudo. Hã? Ou então, passar para alguém que entende, para conservar isso tudo aqui de outra maneira. Derrubar a árvore, derrubar a floresta para fazer pasto, para criar boi, não é comigo, não, pai. Aí o Zé Leôncio fica assim, aturdido, procura a Filó, a companheira dele, e fala: Filó, o meu filho tá louco, é doido. Como assim? É doido. Por quê? Porque ele e o pai estavam em sentidos opostos. Quando o pai quis abordá-lo, impor a mentalidade dele, o convencionalismo, porque é um convencionalismo, a posse do bem material, a posse da terra é uma convenção, é uma invenção. A posse sobre o boi é uma convenção humana. Não é lei de Deus. Deus não determinou isso. E aí, quando o Zé Leôncio tentou abordar o filho e impor esse convencionalismo, para que essa tradição se conservasse, ele era um conservador, o filho fez aqui, ó, puxou para a direita e seguiu. Não se deixou apanhar por essa tradição. Ele transgrediu e foi morar na Tapera com a Juma Marruá. Quem quiser saber quem é a Juma Marruá, assistam todos os dias às 9h30, né? Depois aqui do Miudinho, vocês podem assistir. Pantanal, na Rede Globo de televisão. Eu vou fazer esse merchan para a Globo, porque a novela é muito boa. O Juventino é um jovem transgressor. Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Existiu uma convenção que as pessoas queriam conservar, de que o filho homem, quando atingisse a adolescência, a puberdade, o pai o levaria até um prostíbulo e ele perderia a sua virgindade com uma prostituta. Essa convenção, inclusive, está na novela Pantanal também, viu? Porque o Zé Leôncio, o pai dele, o Juventino, que também chamava Juventino, levou ele para uma currutela. Mas o pai do Chico Xavier fez isso com o Chico. E o Chico falou: e agora, o que eu faço? Se eu atender meu pai, eu vou ferir os meus princípios, eu vou contrariar a lei da vida, o meu dever de cristão. Mas, se eu falar não vou, eu vou contrariar meu pai. E ele vai se sentir envergonhado perante os amigos. O que ele fez? Ele acompanhou o pai, os amigos do pai, até o prostíbulo, mas chegando lá, como ele foi animado de um sentimento puro, de um sentimento nobre, foi em prece pedindo a Jesus que o ajudasse naquele imbróglio, as próprias moças o reconheceram como um coração cristão e o acolheram como um coração cristão e pediram: você reza com a gente? E ele rezou com as moças que ali viviam. Ele transgrediu, porque ninguém
além de Chico Xavier, ia para um prostíbulo para rezar. Ele sim, era um jovem transgressor, rompendo com convenções, rompendo com o conservadorismo machista do seu tempo, do seu país. E Paulo, um grande transgressor, né? Aliás, Gamaliel já alerta Paulo de que ele seria tido como louco por estar transgredindo as suas tradições. Quando ele decide, né, transgredi-las. Lá na segunda parte do livro Paulo e Estevão, no capítulo 2, o tecelão, né, o Gamaliel já tinha se convertido ao cristianismo. Paulo vai encontrar com ele já em Palmira, né? Depois se dirige até o oásisinho onde ele estava vivendo, solitário. E aí o Gamaliel diz para Paulo assim, depois que Paulo relata tudo que viveu em Damasco, né? Na sinagoga de Damasco, sendo espancado com as bengalas e os cajados, né, dos anciãos tradicionalistas, conservadores, convencionalistas de Damasco, aí Gamaliel diz para ele assim, falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Olha que bonitinho, gente. Eu achei bonitinho. O Gamaliel falou assim, filho, a minha família, as pessoas que eu amo, estão dizendo que eu sou um louco pacífico. Eles são bonzinhos comigo porque eles têm dó de mim. Eles estão com pena de mim, eles estão falando que eu fiquei um velho senil. E, na verdade, o Gamaliel nunca tinha se sentido tão são, tão lúcido na vida dele. E ele continua dizendo para Paulo, em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Simão era um transgressor, sabe por quê? Porque ele preferia os pobres. O padre Lancelotti, em São Paulo, é um transgressor porque ele prefere os pobres. Porque hoje ele estava lá ajudando um mendigo que estava morrendo com hipotermia. Aliás, a Jussara, nova-iorquina, né, adotada, deve estar morrendo de inveja do frio aqui em Uberaba. Nosso frio de 15 graus positivos. E tem gente dormindo na rua e morrendo de hipotermia com esse frio. E o padre Júlio Lancelotti vai lá, abraça esse morador de rua com um cobertor, chora porque encontra ele quase moribundo. Ele é um transgressor, porque ninguém abraça morador de rua. Isso vai contra as convenções sociais. Viste Estevão morrer sob pedradas. E que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. Que coisa linda! Ó, ele lembra o Gamaliel que o próprio Cristo foi transgressor até para morrer. Porque ele preferiu morrer entre dois bandidos. E bandido, segundo as convenções sociais, tem que morrer com a boca cheia de formiga. Quando aparece a condição que o infrator está vivendo no sistema carcerário degenerado do nosso país, onde se dorme no meio de ratos, se come resto de comida em celas superlotadas, os homens de bem, conservadores e convencionalistas, aplaudem a justiça e o sistema de segurança e diz, é isso aí, porque bandido tem que apodrecer na cadeia. O conservadorismo e o convencionalismo brasileiro condenou
o doutor Drauzio Varela, quando ele se comoveu com uma transexual que havia cometido um crime hediondo. Ele foi julgado como transgressor. Abraçar alguém que assassinou uma criança não pode. Porque os homens convencionaram que quem assassina uma criança é um bicho. E eu tenho certeza que eu também vou ser julgado por estar dizendo isso, mas não é. Eu tenho um filho de 3 anos e meio. Então, fora de suspeita, eu afirmo, qualquer criminoso de qualquer tipo de crime é um coração profundamente amado por Jesus. Profundamente amado por Deus. E encerra o Gamaliel para Paulo. A lição do mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Paulo, a politicagem do mundo e a mesquinharia do mundo não dá conta de Jesus. Não dá conta. Jesus é barra pesada demais para o coração humano. Jesus é dose para leão. Jesus é dose para cristão. Jesus é indigesto. Por isso que quem acolhe o Cristo dentro do coração e se entrega, se curva, dobra a serviço para ser acolhido no coração de Jesus, se torna um louco. Olha lá, no mesmo Paulo Estevão, na segunda parte também, no capítulo 8, Martírio em Jerusalém, o Paulo ele vai ter com Agripa, né? Com Herodes Agripa. Ele vai ser interrogado, né? Aí, em um dado momento, um dos membros da corte da Agripa vai dizer assim: Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu brevemente: enganai-vos. Não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar dessa maneira, pois reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Agora eu me esqueci o nome da autoridade romana que interroga o Paulo. Assim, você é um louco. Você leu tanto, estudou tanto, que isso te enlouqueceu. E Paulo responde: não, eu não estou louco, não. Apenas você que não dá conta de acompanhar meu raciocínio. Porque eu não raciocino com o cérebro, eu não raciocino com o estômago, eu não raciocino com a genitália, eu não raciocino com a carteira, eu raciocino com o coração. E aí, para a gente estar encerrando, né, a participação do Paulo e Estevão, lá no capítulo 10, ainda da segunda parte, porque a gente pegou hoje o Paulo convertido, o Paulo transgressor. Capítulo 10, ao encontro do mestre, é o último capítulo, né? O Paulo vai ser entrevistado agora por quem? Nero.
interrogado, né? Estou falando entrevistado, mas é interrogado, né? Ele está preso e vai ser interrogado por Nero. E depois que ele discursa perante Nero, desassombrado, o Emmanuel diz assim: estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho, franzino e doente tamanho poder de persuasão. Um desassombro que raiava pela loucura, segundo as noções do patriciado. Estava todo mundo chocado. Ninguém esperava que um homem pobre, magro, doente, velho, tivesse tanta nobreza no olhar. Só pode ser um doido. Segundo a lógica romana, só pode ser um doido. Por quê? Aí o Emmanuel continua. Por muito menos velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença da morte. Falar com essa nobreza perante Nero quer morrer. Quer morrer. Acontece que o servo genuíno de Jesus não cogita o próprio bem-estar, o próprio conforto, a própria saúde. Ele não cogita isso. Ele não quer se dar bem. O servo genuíno, autêntico, puro sangue de Jesus Cristo, não quer se dar bem. Não quer se safar, se livrar de nada. Não é o que está na canção? Martírios são troféus? O troféu do cristão é se dar mal. É ser preso, é ser executado, é permanecer faminto, mal vestido. Se for por amor a Jesus. Ninguém quer comer mal, mas se for por amor a Jesus, eu quero. Se for para defender princípios, deveres que são a lei da vida, eu quero. Aí vale a pena. Ninguém quer apanhar. Mas se for para manter a minha convicção e transgredir o convencionalismo e o conservadorismo, eu quero. Ó, o filho de Agripina, para quem não sabe, é o próprio Nero, né? Agripina é a mãe, né, que ele mandou abrir o ventre para saber de que ventre tinha saído um artista tão maravilhoso. Nero, ele era metido artista. E aí, o filho de Agripina parecia abalado. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração. Suas palavras pareciam-lhe ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino, né, que era um chefe da guarda pretoriana, né, percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Falou no ouvidinho de Nero assim, ó. Divino, exclamou o prefeito dos pretórias. Em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. E o Nero respondeu para ele, não, não, este homem é dos mais perigosos que tem encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos. Um perigo. Corações inflamados, em chamas, incandescentes, animados do Espírito Divino, quando abrem a boca e falam as suas transgressões, se tornam demasiadamente perigosos. E aí vale o alerta de Jesus para os discípulos no Evangelho de João. E o mundo vos odiará.
e o mundo vos odiará. A gente encerra, então, com o livro Fonte Viva, capítulo 97, a palavra da cruz. Um trechinho da carta de Paulo, quando ele já tinha plena consciência das inúmeras transgressões que ele havia cometido por amor a Jesus Cristo, ele disse assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aqueles que perecem, aqueles que se entregaram às convenções, ao conservadorismo, ao artificialismo do mundo, vão sempre achar que alguém que seja evangelicamente autêntico, cristamente autêntico, é um doido. Defender o meio ambiente num mundo que preda a floresta para ganhar dinheiro é doido. Defender a igualdade étnica no mundo que prega a acepção de pessoas é maluco. Defender a não violência no mundo que prega as armas como instrumento de ordem social é biruta, é matusquela. E aí o Emmanuel vai dizer: do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Isso é ótimo, né? Olha o que o Emmanuel vai... A voz de Jesus, a pregação de Jesus, o discurso de Jesus, era muito desagradável. Azedou o pudim de muito romano. Estragou a festa, o banquete de muito fariseu. Aí o persona non grata, né? Ô sujeitinho inconveniente esse Jesus, hein? Que segundo Simeão, no templo, veio ao mundo para a perdição de muitos orgulhosos. E continua Emmanuel. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Imagina Jesus parando na frente do sujeito que sacou um revólver para alvejar o ladrão que estava roubando o carro dele e dizendo para esse sujeito: mete a tua arma no coutre, mete a tua espada na bainha, porque aquele que ferir com a bala, um dia vai ser ferido também. Sai da frente, seu defensor dos direitos humanos. Pessoa desagradável. Agora que eu ia exercer minha legítima defesa, como cidadão de bem, aí aparece esse Galileu falando em amor aos inimigos, Tonzinho. Que sujeitinho maluco, biruta. Tem gente que pensa que se Jesus viesse no mundo hoje, ele ia pegar uma arma para lutar a favor dos ucranianos. Jesus não tem bandeira, não, gente. Jesus não tem pátria.
Jesus não era um zelote, mas também não era centurião. E o Emmanuel encerra dizendo assim: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, transgressores, exóticos, excêntricos. Tomara que ninguém faça uma pílula com os segundos finais desse miudinho, porque eu vou encerrar ele dizendo: seja herói, seja marginal. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dê força para sermos autênticos, verdadeiros, dignos na fé que abraçamos, honrando a tradição do cristianismo nascente, que oferecia a outra face e abraçava o inimigo, amando-o enquanto era martirizado. Até a semana que vem.